que do lado direito do paciente. Então, aqui, aí você verifica o seguinte, essa região aqui está bem apoiada, eu tenho alguma diferença? Se você verificar direitinho, você tem uma pequena diferença entre essa imagem e essa imagem. Tá bom? Mas muito pequena mesmo. Você vê que o processo transverso está mais afastado aqui e mais próximo aqui da borda do ilíaco. Tá bem? Isso pode justificar essa pequena obliquidade aqui. Se não tivesse essa diferença, e mesmo assim, ela sendo muito pequena, talvez o médico chegue à conclusão de que esse paciente, isso aqui é problema realmente da coluna do paciente. Quem sabe uma pequena rotação nas vértebras, aí, defeito de coluna. Mas isso aqui, no nosso caso, o nosso papel é entregar os parâmetros de qualidade, né, do exame. Aqui é um estômago contrastado com bário, onde você tem a câmara de gás, ou o fundo do estômago, logo acima você tem o diafragma, isso aqui preto já é pulmão, isso aqui é o seio costofrênico posterior, isso que fica ao lado da coluna, lá na região posterior do paciente, região dorsal, e, portanto, o restante aqui é bário, já saindo do estômago pelo piloro, entrando no duodeno, e desenhando o formato da sua estrutura, a estrutura da mucosa interna, ou seja, desenhando a luz desses segmentos. Então, o médico ele difere, olha, a mucosa do estômago aparece de uma maneira, a mucosa do intestino delgado, as primeiras porções de uma forma, e logo depois, quando começa, por exemplo, do jejuno para o íleo, já começa uma mucosa diferenciada, que é em forma de moedinha, uma ao lado do outro, pilha de moeda. Você vê que difere, né? Então, é a mucosa interna. Aqui o intestino grosso, como eu falei, região do cepo-apêndice, porção ascendente, o fígado fica exatamente ocupando aqui, então flexura hepática, colo transverso, ele está atravessando de um lado para o outro, ângulo ou flexura esplênica, porque o basto, espleno em latim, ele fica exatamente aqui, flexura esplênica, colo descendente, sigmoide, reto e ancho. Então, aqui a gente tenta desenhar, olha, aqui não está bem definido, porque essa paciente tem uma alteração, aqui tem uma válvula, né? A válvula idiocecal, se a válvula, em termos de normalidade, ela só deve deixar passar o fluxo de material em uma direção, ela não pode admitir refluxo, tá certo? Muito bem. Lembrando mais uma vez aí do retorno do microfone. Então, como aqui está sendo... Brasil, essas radiografias que foram tiradas, o paciente tomou o contraste. Esse aqui é um cristal opaco. Vocês já deram isso aqui em técnicas e procedimentos, não é isso? 1 e 2. Sim, sim. Então, ele não tomou o contraste via oral, tá bem? Esse contraste é via retal, então ele é injetado via retal. Através de sonda, aqui tem uma sonda anal, não é isso? E ele, com a ação da gravidade, ele vai invadindo retrogradamente até chegar ao final. Ele segue esse trajeto até chegar ao final. Se ele não tiver obstruído, ele chega ao final. Aqui, nesse caso, está mostrando exatamente, provavelmente, a indicação do exame, a indicação clínica. Um refluxo é o que aparenta ser aqui, um refluxo, porque essa alça aqui já é do íleo, intestino delgado, e não deveria ter contraste ali. Se tem contraste é porque a válvula deixou passar, refluir, e se está refluindo, o material fecal também está refluindo, e esse intestino delgado não tem mucosa para suportar, digamos assim, de forma natural, o material fecal que é contaminado. Também só o intestino grosso. Daí os problemas sérios em decorrência dessa, digamos assim,
esse refluxo quando ocorre. Ok? Então, você tem aqui região do septo apêndice, região da válvula iliocecal, certo? Ângulo ascendente, desculpa, polo ascendente, ângulo. Veja que aqui é uma coisa, tudo bonitinho, porque é fixo, não é isso? Pois é, mas no paciente difere de um paciente para o outro em pequenos, às vezes repete, mas às vezes não repete. Então, polo ascendente aqui, ele faz uma flexura, né? Vem aqui em cima, embaixo do fígado, o fígado está aqui, né? Aí desce um pouco e aí ele segue no colo transversal, colo transverso. Aqui ele faz uma curvatura sobre si mesmo, tá certo? Na direção anteroposterior, faz a curvatura, ou seja, de trás para frente, e aí desce no colo descendente, sigmoide, reto e ânus. Bom, então, essa é uma radiografia de duplo contraste. Ela tem bário, mas também aqui foi injetado ar, tá bom? Então, uma bombinha aqui, tipo um flitzinho, e bombeia para provocar o duplo contraste. Aqui, você vê que é o mesmo paciente, e você vê que, mais uma vez, aqui está bem pronunciada a obliquidade, certo? Veja, aqui está diferente daqui, bem diferente. Aqui aparece a borda superior da articulação sacroiliaca, está bem diferente do outro lado, e a distância entre o processo espinhoso ao pedículo aumentou desse lado, que aumentou em relação ao outro. Então, aumentou a obliquidade. Esse é o posicionamento, digamos assim, essa é a observação em relação ao posicionamento. Porque se é AP, tem que estar rigorosamente AP. Se é frontal, o frontal pode ser na incidência AP ou PA, tudo é frontal. O lateral pode ser na incidência direita e esquerda, tudo é lateral, certo? Bom, sempre lembrando que incidência, já está falando, é onde o feixe incide, ou seja, obedece à trajetória do feixe. Por isso que é AP. O feixe incide na região anterior e, digamos assim, emerge já na forma de feixe de transmissão na borda posterior da peça radiografada. Veja aqui que a gente falou, olha, isso aqui já é a cúpula diafragmática dos dois lados, e, portanto, daqui para cima já é tórax e para baixo abdômen. Observe que essa estrutura aqui, o estômago, indica que o paciente foi radiografado de pé, em ortostática, né? Desculpa, em clinostática, em decúbito. Nesse caso aqui, um AP, decúbito. Por quê? Porque isso aqui é ar no estômago do paciente. Esse é o local do paciente quando a gente deita, não, ele fica na clinostática horizontal, em AP, essa é a posição do estômago. Claro que há umas pequenas variações de acordo com a pressão abdominal de cada paciente, né? Mas aqui é o básico. E se esse paciente estivesse de pé, todo esse ar estaria concentrado na parte mais superior, que é a câmara gasosa do estômago, e fica logo abaixo do diafragma esquerdo. Então, é muito fácil você verificar, tá? Isso aqui é uma radiografia contrastada pós-operatória, que o paciente retirou a vesícula, portanto, o colédoco, ampola de Vater, já no duodeno. Isso aqui é a mucosa do duodeno, isso é injetado um contraste, que não é o bário agora, é o iodado, e, portanto, aqui são os canais hepáticos internos, dentro do fígado. É um controle de qualidade da cirurgia, tá bem? Aqui é uma radiografia da parte superior do abdômen, demonstrando o contraste das vias urinárias, ou seja, do sistema pielocalicial, um rim de cada lado, tá bom? Um rim de cada lado. Veja que já não é o mesmo paciente. Esse paciente tem uma coluna diferenciada, né? Por exemplo, aqui, essa radiografia, ela é procedida com o paciente em AP. Portanto, essa região aqui está bem apoiada na mesa. Veja como difere aqui. Está
Aqui, o processo espinhoso está basicamente equidistante, na mesma distância, aqui nessa região, tá bem? O que ocorre? Daqui para cima, as coisas começam a modificar. Veja, o paciente tem uma deformidade aqui e, portanto, essa é a verificação do posicionamento se daria por aqui. A outra situação é a presença de material fecal. Veja, isso aqui são microbolhas de gás com fezes no estado pastoso ou semilíquido, tá bem? E bolhas de gás maior, então estamos no ângulo hepático. Aí atravessa sem material de gás ou fecal e vai para o ângulo esplênico. Depois desce pelo polo descendente, está cheio, ó, material fecal na sua trajetória e gases. E aí desce. E aqui na frente o estômago. Ou seja, veja que esse estômago, esse paciente está deitado também, no entanto, o estômago já está numa posição um pouquinho mais superior. Mas por que ele corrobora com a questão de estar deitado ou não? Porque esse gás que tem na mucosa do estômago, ele não está em forma de bolha aqui, ó, no fundo do estômago. Ele está distribuído numa área maior do estômago por conta da posição do paciente. Aqui um spot filme, né? Ou seja, uma radiografia localizada e magnificada, certo? Ela está magnificada. Veja, para testar a posição do paciente, processo espinhoso em relação aos pedículos. Então, aparentemente, como logo aqui abaixo você tem a bacia do paciente, a região das nádegas do paciente apoiando, que seria um bom verificador de posicionamento, né, no rigor. E aqui mostrando que o colega conseguiu demonstrar o que o médico quer, que é uma magnificação de um dos rins, porque para exatamente estudar melhor. Então, você tem os cálices, tá? Cálice, aqui você tem 3 cálices, 3, que não está bem contrastado, bacinetes, ou seja, digamos assim, é a região onde recolhe a urina filtrada dos cálices, bacinetes, a pelve renal e aqui para baixo o ureter, que vai lá para a bexiga. Veja uma posição panorâmica geral, isso. Veja que se trata pela coluna, se trata do mesmo paciente. Observe que aqui na bacia tem um pequeno desvio de posicionamento, esse lado está mais aberto, esse lado está mais fechado, ou seja, o paciente tem uma ligeira obliquidade na bacia. Ou seja, se você levar em conta que aqui tem articulação, você verifica essa obliquidade na bacia e, aparentemente, não na coluna. Por quê? Porque não é um objeto rígido, tem articulação aqui. Então, se tem articulação, às vezes permite uma mudança de posicionamento, desde que seja pequena, na bacia e nem sempre se reflete na coluna do paciente, por conta das articulações. Então, você tem pelve renal cheia, os ureteres drenando através de impulsos peristálticos, movimento peristáltico, você não tem comando, até chegar na bexiga, a bexiga já está praticamente cheia, né? E aqui no final do exame já, veja que aqui inverteu, o paciente agora levantou um pouco esse lado e baixou a obliquidade invertida, né? Obliquidade da bacia, porque aparentemente a coluna continua. Então, às vezes acontece, isso aqui é até bom que a gente tenha verificado isso aqui. Às vezes acontece do paciente ser muito magro. Se ele é magro, ele não tem coxinho de material de tecido mole para sustentar os dois lados, deixar os dois lados na mesma pressão. Por quê? Essa parte aqui, mais protuberante posteriormente da coluna sacra, ela começa a pressionar o paciente contra o tampo da mesa, e isso dói. Então, é natural que o paciente procure uma ligeira acomodação mais confortável para um dos lados. Você vê que antes ele estava
apoiando mais o lado esquerdo dele, agora já está apoiando o lado direito. Esse é o mesmo exame, só que demora um pouco, demora até meia hora ou mais, às vezes. Também um exame desse aqui. Ele tem que esperar todo a filtração do contraste. E aqui uma bexiga cheia. No final, aqui o ureter, com o contraste chegando, o outro lado também, o ureter com o contraste chegando. Oi? Foi não? Tem alunos com microfone aberto, Brasil. Pedi para desligar, que aí fica dois sons, o teu e do pessoal, né? Tem alguém que está esquecendo o microfone aí. Aí eu acho que ele está falando comigo, paro, tá bom? E desvio um pouquinho. Tem razão, vamos ficar atento aí no microfone, porque, do contrário, se eu ver que a pessoa esqueceu mesmo, não está tendo retorno do pedido, eu vou ter que mutar por aqui, tá? Tornar mudo. Muito bem. E aqui uma localizada, a grafia localizada de bexiga. Geralmente, no final do exame, é feito isso aqui. Uma bexiga cheia, depois pede o paciente para urinar, e aí ele volta para fazer uma outra final, para verificar se tem resíduo de contraste na bexiga, que para homem é uma das indicações. A retenção urinária por conta de próstata aumentada e tal. Bom, aqui é um exame de mulher, claro, isso. Aí você olha assim e diz, olha, mas modificou aqui aquela imagem que a gente via e tal, para verificar os parâmetros, né? Isso não modificou, não. É porque o raio central agora está aqui em cima, ele não está mais lá em cima, aqui, ó, no meio da bacia, de modo geral, como ele ficava. Então, ele modifica um pouco. Mas olha aqui, ó, síntese pública curta, verticalmente curta, pelve verdadeira bem larga, tá bom? O assoalho, o ângulo subpúbico bem aberto, ainda está em forma mais ou menos de morro, né? Esse aqui é o útero, está cheio de... Isso é sob pressão também, tem paciente que se sente mal, sente cólica, porque isso é sob pressão. E, naturalmente, o contraste flui através das trompas, olha, bem, até o final, até na fímbria, onde ela colhe o óvulo do ovário, né? E, portanto, o contraste está extravasando já na cavidade abdominal. Do outro lado, vai acontecer a mesma coisa. Chegou ao fim aqui na fímbria, já está extravasando. Então, esse é o septo uterino, significa que daqui para baixo é canal vaginal, tá? Esse é o útero principal e as trompas. Portanto, esse exame era